Jerusalém, são 12 graus, agora são 7 horas da manhã. Nós estamos saindo do hotel, indo para o aeroporto. Daqui vamos para Atenas, vamos passar 2 dias na Grécia. Vai ser um tempo maravilhoso. Jerusalém e Israel foi um tempo incrível. Ano que vem você tem que vir. Saímos de Jerusalém, estamos indo para a Grécia, agora para Atenas. Já estamos quase chegando, vamos fazer umas passagens do apóstolo Paulo. Jerusalém foi um tempo muito abençoado. Em nome de Jesus, a Grécia também será. Chegamos na Grécia, estamos em Atenas, colocando tudo dentro do ônibus. É maravilhoso, tardezinha livre. Me ostra. Flaviano! Em grego é Kalimera, uma palavra fácil, Kalimera. Bem-vindos a Atenas, bem-vindos à Grécia. Meu nome é Nina, muito prazer em conhecê-lo. Nina, nosso motorista é Argyris, era o de ontem também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sábados ele foi à sinagoga e convertia muitos judeus, porque na realidade, pensem, os primeiros cristãos eram judeus porque eles acreditavam na vinda do Messias. Os gregos não esperavam nenhum Messias, para dizermos a verdade. Mas também São Paulo se dirigia aos gentios. Os gentios eram os gregos, os romanos, que não, por isso foi o grande, digamos, o mérito de São Paulo, que ele não converteu só os judeus, converteu os gentios. Agora, pense, apóstolo Edmilson, vou dizer uma coisa que talvez você não goste, mas veja, os gentios converteram-se, os judeus não converteram-se todos ao cristianismo, não é assim? Sim. Não é assim? É. Porque os gregos todos tornaram-se cristãos, não é Os assim? judeus não. Os judeus não. Os primeiros, com certeza, sim, isso não resta a menor dúvida. Mas veja o que acontece. O que acontece foi o seguinte, que lá tinha um tal chamado Jasão. Lá ainda esse deveria ser algum grego, esse nome é grego. Então ele recebia os outros na casa dele em São Paulo, ia lá e falava com as pessoas. Então havia uns judeus mais radicais que não queriam que São Paulo Jasão tinha uma célula na casa dele. tivesse êxito. Então agarraram Jasão, os judeus radicais, levaram para as autoridades romanas, dizendo, esse aqui é aquele que recebe aqueles que têm tumultuado todo mundo, apareceu também na nossa cidade. Então houve um tumulto geral e São Paulo saiu com os amigos, com Silas, Timóteo e Lucas, e foram para Bereia. Bereia hoje é uma cidade chamada Véria, era na época a segunda cidade da Macedônia, depois de Tessalônica Bereia, era Bereia naquela época, 70 quilômetros de Tessalônica, e ali havia judeus que eram mais abertos, que queriam ouvir, que examinavam as escrituras e comparavam aquilo que São Paulo dizia, e confirmavam, sim, tá aqui, ele tem razão, e não só converteu homens e mulheres também da sociedade, da elite da época lá, teve êxito. Mas como Bereia não estava longe de Tessalônica, os judeus de Tessalônica teriam parentes em
em Bereia, e com certeza souberam que ele estava lá, pensavam que tinha ido embora, mas ele não tinha ido embora, só mudou de cidade, foi de uma para outra cidade. Então foram atrás dele, e assim, para que não houvesse mais tumulto, ele saiu, foi no mar, chegou à costa e tomou uma embarcação, porque não está em embarcação, mas era a costa que ele foi fazer, pegou um barco com certeza. Então ele veio ali ao porto onde vão amanhã tomar o barco e foi a Atenas. Depois a gente vai falar o que aconteceu em Atenas, e veio para Corinto. E por que ele veio para Corinto? Porque aqui é uma cidade muito povoada, 250 mil habitantes. Então a Bíblia, no capítulo 18 dos Atos Apóstolos, fala que ele fazia um ofício, era fabricante de tendas de campanha, era tecelão. Vamos ver, vamos pensar. Esse trabalho dava um certo lucro, porque São Paulo fazia as viagens, ele tinha que sustentar com seus próprios meios. Daria dinheiro, sabe por quê? Porque vamos imaginar que nessa cidade, que era muito povoada, vinham mercadores dos outros lugares do mundo e vinham vender produtos, mas iriam se afastar, iriam mais longe. No caminho, iam parar na estrada. Não tinha nem hotéis, nem motéis. Então eles usariam as tendas que São Paulo fazia em colaboração com um casal de judeus chamados Áquila e Priscila. Eram dois judeus que tinham sido expulsos pelo imperador Cláudio de Roma. O Cláudio, imperador romano, expulsou os judeus de Roma e esses dois vieram instalar-se aqui. E como faziam o mesmo ofício, eram sócios, digamos, colaboradores. Agora, São Paulo, diz a Bíblia, ficou aqui 18 meses. Por que ele teria ficado 1 ano e meio aqui, no lugar parado tanto tempo? Muitos estudiosos da Bíblia, que os estudiosos da Bíblia são, na realidade, mais os protestantes, os evangélicos é que estudam mais, então eles... Sabe por quê? Não é por causa do clima, não. Porque dizem que ele queria estar presente num evento importante. Dizem, essa não está... Que ele queria estar presente nos Jogos Istmicos. Pensem, os Jogos Olímpicos, na antiguidade, eram jogos importantes, atraíam pessoas de todos os lugares do mundo. Os Jogos Istmicos eram o número 2, depois dos Jogos Olímpicos. Então, ele queria estar presente por 2 razões. Uma, para vender as tendas que ele fabricava, porque iria vir muita gente. E uma segunda razão, que é a mais importante, ele falaria com pessoas que poderiam vir até da Itália ou de uma aldeia da Espanha para participarem, porque, vejam, participavam gregos, mas vinham também outros também. Então vinham com embarcação. Ele teria essa oportunidade de dizer para alguém falar sobre Cristo. Então essa sementinha de Cristo iria para um local distante onde São Paulo nem poderia chegar com os próprios meios, entendem? Serem revestidos de poder. Para quê? Para serem testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo foi derramado, essa virtude, esse poder, e é um alinhamento mesmo de caráter, para que eles pudessem cumprir a missão e levar o Evangelho aos confins da terra. Quando Jesus estava indo para Cesareia de Filipe, ele fez a pergunta: quem diziam os homens ser o Filho do Homem? E veio a resposta, e várias respostas. E Pedro, ele identifica por revelação que Jesus é o Cristo. E aí Jesus vai revelar a ele dizendo que você é uma pedra, tem a sua identidade. E Jesus fala da igreja: os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas é interessante, quer dizer, ontem à noite eu estava lendo o capítulo de Atos 17 e 18, e a Nina é uma enciclopédia de datas, e ela falou uma verdade, que os evangélicos, eles estudam um pouco mais a Bíblia, mas nós precisamos ainda nos aprofundar ainda mais. E nós, como igreja, nós temos, desde a primeira experiência, que é o novo nascimento, depois sendo batizados nas águas, mas não é o fim, é o começo. O batismo é o início de uma jornada, é o marco de um fim, de um ciclo para o mundo, e ressuscitando para viver uma nova vida em Cristo Jesus. E ali é o começo de uma jornada, de uma caminhada. Mas nós, como igreja, nós temos as nossas escolas, desde a primeira, que é a escola de fundamentos. Se não tiver fundamento, nada resiste, nada permanece em pé. Imagina uma casa sem fundamento, um prédio sem fundamento. E assim é a nossa vida cristã. Se nós não tivermos este fundamento, e se eles forem superficiais, qualquer vento, ou qualquer prova de fogo, as pessoas desistem. E eu estava pensando ontem, não sei se vocês, eu fico assim,
emocionado de pensar na disposição do apóstolo Paulo. Nós temos hoje muito conforto. E graças a Deus, porque nós temos o conforto. Mas geralmente o conforto nos deixa acomodados. E geralmente momentos de conflitos, de perdas, ativa algo em nós. E se você pegar a história da igreja, sempre a igreja, principalmente a igreja, e até hoje na verdade, ela se desenvolveu em meio às perseguições, as guerras, os conflitos. Olha, falando de André, né, que não se achou digno, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Jesus, né, crucificado como foi. O cara vai ser crucificado em X. Então, o cerne aqui, nesse momento, é a nossa missão. A nossa missão, é pensarmos na nossa missão. Interessante, falando sobre Jason, depois o centurião romano, quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, que ele chama Pedro, para que fosse a sua casa, ali em Jope, a gente não foi em Jope, mas ele não tinha tido uma experiência com Jesus, mas ele mandou chamar alguém que já tinha tido a experiência. Então, queridos, nós podemos abrir as portas da nossa casa para ser uma base de evangelização. Por que a gente vai esperar tempos difíceis para sermos despertados? Sejamos despertados agora. Nós somos uma igreja em células. E qual é o propósito disso? Ganhar almas. Queridos, nós temos aqui pessoas de todos os níveis sociais e também de desenvolvimento intelectual. Temos aqui doutores, pessoas assim, bem formadas, pessoas mais simples. Mas todo o nosso objetivo, tanto daqueles que alcançaram o ápice do desenvolvimento intelectual, de formação, e os mais simples, todos nós temos uma missão. Qual é a missão? Pregar o evangelho a toda criatura. Interessante que o entendimento e o conhecimento da Nina, olha só, ele queria alcançar alguém em outro lugar, planta uma sementinha. Eu fico arrepiado. Planta uma sementinha. Olha, eu falo assim, é a forma que você trata as pessoas, essa aproximação. Nós temos que ter sermos intencionais. Como que eu ganhei o bispo? Cadê o bispo? O bispo. Como que eu ganhei o bispo? O bispo era gerente da minha conta do banco. Como você vai falar de Jesus para o seu gerente? Ah, não. Nós temos aqui o desembargador, o Dr. Geraldo, desembargador. Como alguém vai falar de Jesus para ele? Mas ele não aceitou Jesus? Por que o outro não pode aceitar? Será que um outro desembargador não vai poder aceitar Jesus? Será que o governador do estado não vai poder aceitar Jesus? Então a gente fica muitas vezes pensando, como que o Dr. Geraldo foi alcançado? Né? Ele era juiz. O advogado chegou no céu, né? Mas aceitou Jesus como juiz. É um juiz, hoje é um desembargador. Então a gente fica pensando, poxa, esse tipo de gente, ou assim a gente mede e fala, não tem como plantar a semente ali. Plante a semente. E olha só, as células são extraordinárias, que é a oportunidade. Quando você fala para mim, vamos à igreja, as pessoas não têm preconceito com a igreja. Mas quando você fala, vamos na minha casa, a gente vai orar, depois vai ter um lanche. Fala do lanchinho. Lá na casa da... Né, o doutor Mercury, um médico, né, o melhor cardiologista de Campo Grande. Extraordinário. Meu vizinho. No condomínio, várias pessoas estão se convertendo. Muitas pessoas. Mas muita gente. Por quê? Por causa da célula. A Karina veio, né, por causa de uma célula. E depois veio o Dr. Mercury. O Dr. Geraldo veio, a esposa e as crianças. E as crianças iam para a igreja e ele ficava em casa assistindo futebol. Né, palmeirense. Mas ele não ia. Não, é o dia do meu. Hoje não. Jogando futebol, tendo futebol. Hoje a gente tem 4 cultos, né? Dá para administrar. Mas mudou. Então, nós vamos sair deste lugar com esta visão. Evangelizar o mundo. Amém. A nossa missão é IECG, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, IECG até os confins da terra. Mas como? Vai até os confins da terra. É onde nós vamos proclamar. Olha de onde saiu o evangelho. Imagina, não tinha o que tem hoje. Imagina as viagens de Tessalônica a Atenas, 500 quilômetros. Imagina, 500 quilômetros.
né? E de onde Paulo saiu, como saiu, as dificuldades que tinha. Hoje nós temos tanta facilidade. Mandaram uma mensagem para alguém, compartilharam um texto, um versículo. A gente compartilha tanta coisa. Então que você saia daqui, deste lugar, com um momento profético, para você plantar sementes. E a semente principal é quem? Jesus. É Jesus. Ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então morra para você mesmo, para que pessoas sejam, a palavra seja plantada, o verbo, no coração de alguém. A semente vai germinar e vai produzir em abundância. Então que você saia deste lugar de dessa consciência. Olha o que Paulo fazia. Saia fazendo tendas, negociando. É interessante porque quando você olha, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz, olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu já aprendi até fartura e passar necessidade. Exposto todas as coisas daquele que me fortalece. Aí a igreja aos Filipenses vai se associar com ele, no sentido de dar e receber. Nenhuma outra igreja comunicou comigo. Eu quero me associar a você. Eu quero fazer parte do seu ministério. Aonde você for, eu vou com você. Hoje que nós estamos abrindo igrejas, vocês sabem disso. Então você tem a sua profissão, você não vai poder ir. Mas você pode ir através da sua oração, você pode ir através da sua contribuição, você pode ir. Recebemos a ligação ontem, a estrutura do Los Angeles está pronta. A empresa já passou a mensagem dizendo nós já podemos começar a obra. É um bom lugar para você investir, é um lugar carente, necessitado. E nós vamos entrar lá para transformar aquele lugar. Amém. Entrar com projetos sociais, escolas, vamos entrar para valer lá. Então você pode falar, poxa, eu estou aqui na minha profissão, mas você não perca a memória, porque você saia deste lugar, pensando em todas essas missões que o apóstolo cumpriu, para que o evangelho chegasse a nós. Ele foi o apóstolo dos gentios. Olha as experiências e por onde ele passou, prisões, cadeias, muitas vezes fome, noites sem dormir, naufrágios, tudo para que o evangelho chegasse a nós. Jesus deu a vida, ele pagou um preço, mas agora quem proclama o evangelho somos nós. Jesus não vai vir e ele vai sair de casa em casa, eu e você somos os representantes de Jesus na terra. É impressionante, ele alcança pessoas importantes nas cidades por onde ele vai. E saber que eram pessoas de influência. Então, todos nós aqui somos pessoas de influência. Você tem contato com muita gente. Sempre compartilhe uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Para os gregos naqueles dias, era uma insensatez o que Paulo falava. Mas não importava, ele continuava falando. E muitas pessoas iam sendo salvas. Até depois a gente vai lá, o tal do Dionísio, que tomava conta do lugar alto, vai ser alcançado pela palavra de Paulo. Tá bem? Hoje é dia 19 de novembro de 2022, nós estamos aqui nas ruínas de Corinto. Esse lugar aqui foi marcado pela presença do apóstolo Paulo, era uma cidade nos seus dias com cerca de 250 a 300 mil pessoas. Imagina a influência, estamos próximos ao mar. E Paulo entrou nesse território, que é a Grécia, por Tessalônica. Ele veio a Tessalônica, depois foi para Atenas. De Tessalônica a Atenas é cerca de 500 quilômetros, de Atenas até Corinto, cerca de 80 quilômetros. Imagina, eu fiquei pensando e imaginando as palavras que Jesus liberou ali em Jerusalém, que a igreja, os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui eu falei a respeito da missão da igreja, o desconforto que era ir de um lugar para o outro, em navios, outros tipos de transporte como animais. Imagina a dificuldade, mas Paulo, ele entendeu o seu chamado e foi cumprir a sua missão, pregando o evangelho em tantos territórios. E o evangelho chegou a nós, ele como apóstolo dos gentios. Então este lugar para nós hoje foi muito interessante e importante, porque foi um despertamento para cumprirmos a nossa missão. A igreja nas casas, abra as portas da sua casa. Temos tanto conforto que ali seja um lugar para que o nome de Jesus seja proclamado. Paulo sabia da importância de se pregar o evangelho. E ele alcançava pessoas de outras nações para que as pessoas levassem essa mensagem. Alcance o seu vizinho, alcance o seu colega de trabalho, convide para estar na sua casa, em uma célula, e que você seja um missionário nesse tempo. Que Deus te abençoe, um beijo no coração, shalom.
São Paulo podia falar com essas pessoas cultas? Podia, porque ele tinha conhecimento grego. Não só do grego, mas também da cultura grega. Então, o primeiro local onde ele foi aonde? A praça pública. Ele não foi na casa do nosso amigo pastoral daqui, toque, 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 vou entrar na casa e vou falar, tá entendendo? Ele falava para o povo. Então, na praça pública, ele ficou chocado com a quantidade de ídolos que ele viu. Um monte de estátuas, um monte de altares, até o altar ao Deus não conhecido, desconhecido.